Queridos, a paz do Senhor, somos gratos a Deus por estarmos aqui, em um tempo tão difícil, estarmos aqui com vida, na presença do Senhor. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos por um minuto. Nós vamos falar com Deus. Meu Pai, na Tua presença nós estamos, agradecidos a Ti, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos dá. Venha estar conosco, Senhor, nos direciona segundo a Tua vontade, que os nossos corações possam estar abertos, Senhor, para receber aquilo que o Senhor tem para nós, no nome de Jesus. Amém. Por gentileza, abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, nós vamos estar meditando em uma palavra que o Senhor me fez lembrar e colocou no meu coração de trazer também aos irmãos aqui na igreja do bairro São Brás. Eu sou grata a Deus pela vida da irmã Lúcia, que me convidou, que Deus abençoe. Também ao pastor dessa igreja por abrir as portas e nos permitir estar aqui. Então, Lucas, no capítulo 7, o versículo 18, diz assim a palavra de Deus. E João, chamando 2 dos seus discípulos, o versículo 18, e os discípulos de João anunciaram-lhe todas estas coisas. E João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos a perguntar-te: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E na mesma hora curou muitos de enfermidades e males, e espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. Respondendo então Jesus, disse-lhes: Ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres anuncia-se o Evangelho. Amém? Podeis assentar, irmãos, por favor. Louvado seja Deus. Nós estamos vivenciando um tempo difícil, onde as pessoas estão sendo obrigadas ou foram obrigadas a permanecerem dentro das suas casas. E toda vez que nós ficamos encarcerados em um lugar, nós deixamos de ser produtivos. E como nós deixamos de ser produtivo, o corpo não trabalha, mas a mente vai trabalhar de uma forma muito acelerada, porque nós passamos a ter mais tempos para ficarmos sozinhos, e essa reflexão ela é inevitável, e nós vamos passar a ter um acúmulo muito maior de pensamentos. É por isso que eu vos trago esta palavra nesta noite. Nós vamos meditar um pouco dentro da história de João Batista. Os irmãos já ouviram, claro, falar de João Batista, o João que habitava no deserto, e que a sua chegada havia sido anunciada muitos anos antes pelo profeta Isaías, como aquele que viria adiante do Senhor, adiante do Messias. Então nós entendemos que João Batista foi criado dentro de um propósito, assim como Deus criou também o profeta Jeremias. Antes que Jeremias fosse formado no ventre, Deus já o havia designado para uma grande obra, para uma missão. Com João Batista não foi diferente. Ele não veio ao mundo simplesmente por vir. Ele não veio, Isabel não engravidou simplesmente por uma obra do destino. Eles vieram ao mundo, João Batista veio ao mundo porque havia um propósito de Deus. E dentro desta palavra eu posso crer
que a minha e a tua vida também não existe por acaso. As nossas vidas existem porque há um Deus que tem um propósito nas nossas vidas. Amém? João é um menino que foi predito o seu nascimento tantos anos antes pelo profeta Isaías. Agora o seu pai, chegando o tempo de toda aquela promessa, chegando o tempo de nascer o Messias, Zacarias, o seu pai, vai ter toda uma experiência com Deus. O início do Evangelho de Lucas vai nos trazer essa história. Zacarias tendo todo um processo detalhado da mão de Deus, né? Porque caiu na sorte de cair na turma aonde Zacarias servia, para que ele adentrasse o templo, para que fosse acender o incensário, para oferecer o incenso a Deus. E esse cair na sorte, na verdade não era sorte, na verdade era a mão de Deus conduzindo todas as coisas. No início dessa mensagem, eu quero que você entenda que por mais que a pandemia tenha vindo para destruir tudo, por mais que a pandemia tenha vindo causando dores em muitas famílias, entenda, no nome do Senhor Jesus, há um Deus que continua no controle de todas as coisas. É importante que nós nos lembremos disso. Porque tem hora que parece que estamos como os discípulos dentro do barco, o vento está batendo, estamos à deriva e parece que não temos um Deus que cuide de nós. Nós temos, Ele continua no comando. Ele continua no comando. E aí você pode pensar, irmã Lucileia, mas aquelas pessoas que morreram, né? Estavam preparadas. O Senhor estava trabalhando e elas estavam preparadas para se encontrar com o Senhor. Aquelas que morreram em Cristo, Paulo disse, eu não quero que vocês sejam ignorantes acerca dos que dormem, irmãos. Porque eles estão com Jesus, descansando com Jesus, e nós nos encontraremos com eles. Essa é a esperança da igreja. E aí eu tive uma experiência com o Senhor uma vez, em sonho. O Senhor me deu a oportunidade de estar ao lado dele num sonho, e quando o Senhor falou para mim no sonho, você vai voltar, eu falei, eu não quero voltar, eu quero ficar com o Senhor, porque a presença do Senhor não tem nada que se iguale, e se as pessoas tiverem a oportunidade de escolher, pode ter certeza que estar com Cristo é bem melhor. Zacarias então vai oferecer ali, vai fazer o seu serviço dentro da casa do Senhor. Tem um anjo que está à direita do altar e diz, olha Zacarias, não temas, a tua oração foi ouvida, você vai ter um filho e você vai colocar o nome dele de João. E quando Zacarias se demora, as pessoas acharam até que ele estava morto. Quando ele sai mudo, porque ele duvidou da palavra que o Senhor havia falado. Mas dado o tempo, a sua esposa Isabel, então, engravida, e quando Isabel engravida e o bebê vai nascer, ele fala que é para colocar o nome de João, porque era isso que o anjo havia lhe falado. Mas dentro desse processo de gravidez de Isabel, Maria vai visitar Isabel. Segundo uma contagem, mais ou menos uns 6 meses de gestação de Isabel. Então, João Batista tinha aproximadamente uns 6 meses a mais do que Jesus. E quando Maria chega para visitar Isabel, Isabel se alegra e diz, o menino, a criança que está no meu ventre, saltou quando você chegou. Você é bem-aventurada entre as mulheres, porque a criança saltou no meu ventre. Então, nós podemos entender que João Batista conheceu Jesus desde quando ele estava no ventre. Olha que coisa tremenda. Ainda no ventre materno, quando ele percebe a presença de Jesus, ele salta no ventre. É por isso que a gente salta de alegria na presença do Senhor. Como é que uma pessoa pode oferecer um culto sabendo que Jesus está presente e não se alegra na presença dele? Não dá para ficar quieto na presença dele. Quando a gente sente que ele está ali, a alegria invade a nossa alma. E nós nos alegramos do Senhor. Aleluia. João Batista cresce no deserto, queridos.
Ele foi criado no deserto. Ele se alimentava de mel silvestre de gafanhotos. Alguns dizem que gafanhoto era gafanhoto mesmo, outros dizem que gafanhoto era um tipo de planta, não importa. Ele vivia no deserto e se alimentava disso para sobreviver. Estava ali pregando, anunciando o evangelho, batizando as pessoas e criando para si muitos discípulos, porque muitas pessoas o acompanhavam. Era ele quem dizia, chamava o povo que fingia servir a Deus de raça de víboras, porque não eram sinceros, se vivia uma religiosidade, mas não se vivia um cristianismo puro, uma espera do Messias, como deveria ser. Um dia ele está lá no deserto, está lá próximo do Rio Jordão, se aproxima então dele um homem. Esse homem se aproxima dele e diz assim: olha, João, eu preciso que você me batize. Imediatamente ele se deu conta que quem estava ali era o Cristo. E ele olha e diz assim: Senhor, eu que devo ser batizado por ti, e o Senhor pede que eu lhe batize? E Jesus fala para ele: é necessário para que se cumpra toda a justiça. E no momento em que ele vai batizar Jesus, que ele vai descer Jesus nas águas do batismo, a Bíblia diz que no momento que Jesus é batizado, o Espírito Santo desce no formato de uma pomba e eles escutam a voz de Deus que diz: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. João Batista escuta Jesus, que Jesus é o Filho de Deus, ele escuta. João Batista vê o Espírito Santo descer sobre Jesus. João Batista sente Jesus, porque ele pega Jesus e desce Jesus nas águas do batismo. Ele tem toda ali, pelo menos as 3 principais formas que nós chamamos de estilos de aprendizagem. Algumas pessoas aprendem vendo, algumas pessoas aprendem ouvindo, e algumas pessoas aprendem fazendo, que é a chamada sinestesia, quando você utiliza o teu corpo para fazer. Para que não restasse dúvida para João Batista, Deus fala, Deus mostra e Deus faz ele sentir. Para não ter dúvida, João, esse é o Messias, esse é o meu filho, João, não tenha dúvida nenhuma. Passa-se um tempo, alguns discípulos de João chegam para ele e dizem assim: escuta, sabe aquele Jesus, sabe aquele homem lá? Sabe aquele homem lá? Que você falou que ele era o Messias? Sei, ele anda curando por aí. Aí João falou: ele é o Cristo, do qual eu não sou digno de amarrar os cadarços da sua sandália. Convém que ele cresça e que eu diminua. Há uma certeza em João Batista ou não tem? Há ou não há, irmãos? Uma certeza absoluta em João Batista. Um João poderoso em meio ao deserto, livre, sendo ocupado e anunciando o evangelho, anunciando a chegada do Messias. Mas essa história de João, esse João vai mudar drasticamente. Porque ele vai falar contra um adultério de Herodes, que pega a esposa do seu irmão Filipe por esposa, e ele vai falar contra esse adultério, e ele então vai ser preso. E no momento em que ele é preso, ele agora vai ser sentenciado à morte, porque a filha de Herodias, em uma dança, ela vai pedir a cabeça de João Batista para Herodes, então João Batista agora está sentenciado à morte, e além de estar sentenciado à morte, ele está agora dentro de uma prisão. E no momento em que nós estamos dentro de uma prisão, o que eu falei no início dessa mensagem? O corpo se torna inativo, mas a mente vai trabalhar muitas vezes mais. E quando a nossa mente começa a trabalhar muitas vezes mais, nós damos lugar aos pensamentos. E quando nós damos lugar aos pensamentos, nós damos lugar também à dúvida. Nós duvidamos.
E foi o que aconteceu com João. João manda, chama 2 dos seus discípulos, porque os discípulos vão chegar para ele outra vez e vão anunciar tudo o que Jesus está fazendo. E é interessante porque algumas pessoas no deserto, elas vão morrer. Entenda, no deserto, João tinha vida. Por quê? Porque a forma como nós olhamos a vida determina como ela vai ser. Se eu me encho de esperança em meio ao deserto, o meu deserto pode ser produtivo. Eu tive o privilégio, irmãos, de conhecer Israel. Israel é areia, uma areia amarela. Aonde você olha em Israel é uma areia amarela. Dessa areia, misturado com uma terra, eles fazem todas as construções em Israel. Existe uma lei em Israel que toda casa deve ser feita com as pedras tiradas dessa areia, dessa terra. É por isso que quando você vê um postal de Israel, quando você olha principalmente o Domo da Rocha, que é aquela cúpula dourada que tem lá, as casas, aquilo parece até que está naquele efeito do celular, aquele efeito sépia, que é aquele efeito mais envelhecido, e não é. As construções são todas, tudo é naquele tom. Algo que é uma cor só, mas ali no meio daquele deserto, João Batista achava sentido para a sua vida. Por quê? Porque ele se sentia útil. Agora ele não está se sentindo útil mais. Por que nós temos tantas pessoas deprimidas? O número de suicídio aumentou absurdamente. Porque quando as pessoas se depararam com o deserto, elas desistiram de viver. E eu preciso falar para você, eu não sei qual é o deserto que você está enfrentando na vida, mas há um Deus que está com os olhos postos sobre você, cuidando de você e tem propósito. Ele tem propósito com a tua vida. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. João agora está preso, encarcerado, dentro de uma quarentena rígida, não pode sair para nada. Não dá um desespero na gente quando baixa essa bandeira vermelha? Bandeira vermelha para o João. Não pode sair da prisão, não dá para ter contato com ninguém, igual nós ficamos. Oh, coisa triste. Você procurar um mercado, o mercado está fechado. Você procurar qualquer coisa que você precise, está tudo fechado. A única coisa que está aberta é farmácia, porque está lá os medicamentos prontos para, se você surtar, por exemplo, você fazer uma consulta com um psiquiatra para que ele te dê algum remédio para que você possa ir comprar. Que situação difícil. Parece que estamos fadados ao fim. É essa a sensação que nos dá quando nós estamos em quarentena total, quando baixa a bandeira vermelha. É assim que nós nos sentimos. Agora você imagine como que João se sentia. Se eu estou presa dentro da minha casa, porque eu posso pegar o vírus, ou eu posso transmitir o vírus para alguém, que se não for atendido pode morrer, isso já causa um mal-estar e as pessoas entram em pânico. Agora imagine João, se ele não tinha motivo para estar daquela forma. Os discípulos chegam para ele e dizem assim: ô João, Jesus anda fazendo milagre por aí. Oh, irmãos, quantas pessoas que perderam seus entes queridos. E quando alguém chega e diz assim: ó, fulano saiu, estava em coma na UTI 60 dias, saiu, está em casa. Mas tem gente que ainda tem parente lá e diz: oh meu Deus, o Senhor tirou fulano dali, por que o Senhor não tira o meu parente? E daí passa uns dias, o parente morre. Eu ouvi esses dias uma pessoa falar para mim: eu fiquei com muita raiva de Deus, muita raiva. E a raiva é uma das fases do luto, a raiva é uma das fases. Eu sempre falo que o Senhor, Ele não olha para a nossa ignorância, o Senhor lembra que nós somos pó, Ele lembra. João está preso, os discípulos chegam e dizem: sabia que Jesus está fazendo milagre por aí?
Tem morto ressuscitando, ó, anda curando os cegos aí, o pessoal está enxergando, ele anda libertando as pessoas de espíritos malignos. Jesus anda fazendo milagres por aí. Aí João, olhando a sua situação, ele fala para os discípulos assim: escuta, vamos fazer uma perguntinha para Jesus? Faz um favor para mim. O que você quer saber, João? Vai lá e pergunta se ele é realmente o Cristo, ou se nós devíamos esperar outro. Que dor, que ponto chegou João. Ele que ouviu tanto de Jesus, ele que sabia a sua missão nessa terra, mandar fazer essa pergunta para Jesus. Você nunca fez uma pergunta assim para Jesus? No momento de dor? Por que o Senhor fez isso? Por que o Senhor não me responde? Por que o Senhor não faz nada? Quantas vezes na nossa caminhada, queridos, nós já ficamos na situação de João Batista? Quantas vezes? Quando eles chegam perguntar para Jesus, a Bíblia diz, João manda eles chegam lá para Jesus e dizem assim: ouviu? João mandou perguntar para o Senhor, se o Senhor realmente é o enviado, é o Messias, ou se ele deve esperar outro. Sabe o que Jesus fez? Jesus não respondeu com palavras, Jesus respondeu com atitudes. A Bíblia diz que na mesma hora, ele começa a curar muitos de enfermidades e males e espíritos maus, e deu vista também a muitos cegos. Imagine alguém chegando para mim perguntando: você pode, ele quer ter uma resposta, eu não falo, eu começo a ter uma atitude. Imediatamente aqueles homens que estavam ali, que foram enviados por João Batista, começam a ver que o cego passou a enxergar, e eles começam a ouvir. Os mudos que não falavam agora estão falando. Eles têm agora também um aprendizado com Jesus, de que Jesus realmente era o Cristo. É como se indiretamente, eu penso, isso é uma concepção minha, de que Jesus está fazendo isso, e ele vira para os discípulos e diz assim: olha, ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido. É como se Deus tivesse mandado uma mensagem para João, dizendo assim: lembra do Jordão? Quando você era livre, e você batizou a Jesus, que você viu sobre ele o Espírito Santo no formato de uma pomba, e você ouviu a minha voz dizendo: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Você se lembra disso, João? E nessa noite, irmãos, o Senhor te pergunta, aleluia, você se lembra de tudo que você já viveu com Cristo? Quando você estava enfermo numa cama e a mão do Senhor te alcançou? Você se lembra quando Satanás estava tentando destruir o teu filho, mas Jesus estendeu as mãos e livrou? Você viu e ouviu que ele era o Cristo, Filho de Deus. Esse é o mesmo Jesus no meio da pandemia. Esse é o mesmo Jesus que tem permitido acontecer tudo isso. Ele não perdeu o comando de nada. Ele continua no comando de todas as coisas. É por isso que o ar não faltou para você chegar na casa dele hoje à noite. Se você soubesse o privilégio que você tem de estar dentro da casa do Senhor, para ver e ouvir as maravilhas que o Senhor tem feito. Oh, louvado seja o nome do Senhor Jesus.
Tem hora que o Senhor tem que despertar-nos para nos lembrarmos de quantas vezes o Espírito Santo foi nosso consolador e não deixou que Satanás tragasse a nossa memória. Aleluia! Mas Ele esteve ali nos consolando, nos confortando. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aí você pode falar para mim assim: ô Lucileia, os homens voltaram e falaram isso para João Batista. João foi liberto da morte? Não. Ele morreu decapitado. E aí você pode falar assim: puxa, então, para que serviram Jesus como esse? Só que a palavra do Senhor diz que o morrer com Jesus é lucro. Morrer é lucro. Quando João foi decapitado, e alguém pensou, colocamos um ponto final na história de João, Jesus colocou uma vírgula, porque João passou a estar com o Senhor. E aí nós vamos, qual é a vantagem de estar com o Senhor? Aí nós vamos nos lembrar de Apocalipse, quando o anjo fala às igrejas da Ásia e ele diz: ao que vencer, tem tantas promessas ali para aquele que vencer. Aquele que vencer vai ter domínio sobre as nações. Aquele que vencer vai receber uma pedrinha com um novo nome. Aquele que vencer se assentará ao lado de Jesus, do lado do trono de Deus. Aquele que vencer irá comer da árvore da vida. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Não entristeça a tua alma por causa de tudo que está acontecendo, porque aqui não é o nosso fim. Nós temos uma promessa de descansarmos com Cristo. Aleluia! Sabe qual é a melhor notícia que eu tenho para dar para você? Lá não vai haver mais choro, porque a Bíblia diz que Deus enxugará de nossos olhos todas as lágrimas. Lá não vai ter mais dor, não, você não vai sentir mais dor da separação. Lá não vai haver mais pranto, lá não vai haver mais morte. A morte será tragada, já foi tragada por Jesus, mas não terá poder ali, e nós viveremos eternamente com Cristo. Esse lugar não necessita nem do sol. Aqui nós precisamos do sol. Existe um tipo de depressão que se chama sinusal. Esse tipo de depressão afeta muitas pessoas que habitam em países onde o sol não chega muito fácil, como a Alemanha, a Inglaterra, por exemplo, a Espanha, que o dia começa às 11 horas da manhã, 4 horas da tarde, já não tem mais sol no inverno. Então as pessoas necessitam de sol. E elas têm que fazer uma certa técnica, elas têm que se expor a um tratamento chamado fototerapia. Ontem ainda no Instagram eu estava fazendo uma live e eu estava falando sobre isso. As pessoas têm que fazer uma fototerapia, que é ficar expostas à luz do sol para poder aplacar nelas a tristeza profunda que sentem, para não caírem numa depressão, porque é tudo muito sombrio. O dia é cinzento, quando não é cinzento é muita neve. Então o sol aqui é primordial para a existência humana, para a produção de hormônios que vão regular o nosso humor. Mas lá no céu não precisa de sol, porque a Bíblia diz que o próprio Cristo a iluminará. Olha que coisa mais linda. Não pense aqui, querida, não pense aqui, querido, não coloque a tua esperança aqui. Está preparado um lugar para você, porque Jesus disse: olha, eu estou indo para o Pai, mas eu vou preparar lugar para vocês, e eu vou vir outra vez, eu vou levar vocês junto comigo, para que aonde eu estiver, estejais vós também.
Fique de pé, por gentileza. Louvado seja o nome do Senhor. Não deixe que Satanás atinja a tua fé em Cristo. Não deixe que Satanás atinja a tua esperança. Não deixe que Satanás tire de você a alegria de servir a Deus. Irmãos, um dia eu tenho algumas experiências em sonho com o Senhor, e inclusive nessa que eu contei para os irmãos, eu entrei dentro da minha igreja na época e não tinha quase ninguém no culto, porque nós estávamos vivendo um tempo onde as pessoas escolhiam o dia que elas queriam ir para a igreja. Se elas iam no sábado, elas não iam mais no domingo. Eu sou saudosista mesmo, eu lembro da minha época de adolescente, que a gente não via a hora de chegar final de semana para a gente conversar, porque naquela época não tinha o WhatsApp. Então a gente não tinha como estar mandando recado, conversando com os outros, ter amigos virtuais. Os nossos amigos eram o que o francês diz mesmo, no tete a tete, era cara a cara. Nós tínhamos que chegar e conversar mesmo, para colocar tudo em dia que havia acontecido na semana. Hoje o povo tem o WhatsApp, essa moçada conversa um monte pelo WhatsApp, chega na frente e não tem assunto, né? Geralmente é isso que acontece. Então, a gente não via a hora de estar na igreja. Hoje não. Hoje o povo escolhe se eles querem estar na igreja no sábado, aí no domingo eles já não precisam mais estar na casa de Deus. E dentro disso eu tive um sonho que eu chegava dentro da igreja e tinha pouquíssimas pessoas sentadas, e na minha frente estava o Senhor. Ele me colocou diante de uma rocha primeiro e falou para mim: abra a porta. Eu falei: mas na minha concepção não tem maçaneta, Senhor, só tinha o liso daquela rocha, né? E ele chegou e abriu a porta, e ele ficou na minha frente, eu vim atrás dele, e quando ele entrou dentro da casa dele, para todos aqueles que estavam ali, ele entregou um presente. Então, o fato de você estar na casa do Senhor essa noite, você já recebeu algo do Senhor. Você não vai voltar para casa do mesmo jeito, já mudou algo na tua vida, pelo simples fato de você estar na casa do Senhor, se é que eu posso chamar de simples. Isso é uma grandeza, isso é um presente, né? Eu quero orar por você nessa noite. Você que está desanimado, você que essa palavra falou contigo, eu quero orar por você nessa noite. Você pode sair do teu lugar e vir à frente para eu orar por você? Mantenham distância, né? Precisamos respeitar as normas. Não fique muito próximo um do outro aqui. Mas eu quero orar por você. A irmã pode vir aqui, irmã? Fica aqui do lado, por gentileza. Quem mais? Foi só com ela que Jesus falou essa noite? Deixa o Senhor alegrar o teu coração. Vem colocar nos pés do Senhor toda a tua angústia, tudo aquilo que estava tirando a tua paz. Eu quero orar por você. Eu quero orar agradecendo a Deus pelo presente que Ele já entregou nas tuas mãos essa noite. Eu quero orar pela tua família. Eu quero orar por você que tem alguém hospitalizado. Eu quero orar por você. Deus, Ele faz milagre, todavia que seja feita a vontade do Senhor, porque Ele continua no comando. Amém? Feche os teus olhos, por favor. Espírito Santo de Deus, nós estamos na tua presença esta noite e entregamos a tua palavra aqui neste lugar. Pai, tu és conhecedor da necessidade da tua igreja, e eu fui um simples instrumento, Senhor, nas tuas mãos esta noite, para passar aquilo que o teu Espírito Santo colocou no meu coração. Senhor, tu sabes a angústia que estas irmãs têm enfrentado no decorrer da semana, no decorrer dos meses. Tu sabes, Senhor, quais perguntas elas têm feito a Ti. Quem sabe muitas delas estavam, Senhor, com a esperança finda, mas o Senhor nessa noite trouxe uma palavra de renovo. Tu és o Jesus que continua curando, assim como tu falaste com João Batista, Senhor, tu falou com as tuas filhas e com os teus filhos nessa noite.
Quem sabe alguém que está me vendo, Senhor, pela internet, alguém que está me ouvindo, estava, Senhor, com falta de esperança, mas através da Tua palavra, que é fiel, Senhor, essa pessoa se encheu de ânimo nessa noite. Nós cremos em um Jesus que faz milagre, nós cremos em um Jesus que entra nos hospitais e cura as pessoas que estão, Senhor, talvez entubadas, pronadas para poder sobreviver, mas nós cremos também num Deus que faz prevalecer a sua vontade, e nós sabemos que a morte não é o fim para aqueles que temem ao teu nome. Pai, no nome de Jesus, nós louvamos a Ti nessa noite por tudo, agradecidos, Pai, em nome de Jesus, amém, amém. Que o Senhor vos abençoe, irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus, né, irmãos?